Fala galera, aqui é o professor Leandro. Vamos dar continuidade na nossa aula sobre o continente europeu. E vejam só o material que eu preparei aqui para vocês, viu? Isso daqui que vocês estão vendo, toda essa sequência da aula, todos os links utilizados, eles estarão na descrição do vídeo. Você vai abrir ali, vai te dar acesso a um documento, ou eu vou colar tudo direto ali na descrição e vocês podem acompanhar a aula passo a passo. E aí, é aula raiz ou é aula Nutella, hein? Você que é meu aluno sabe que a minha aula raiz é esse tipo de aula aqui. É aula direto na internet, abrindo o link e com erros de gravação e tudo mais, sem edição. Então vamos nessa, pessoal. Espero que vocês gostem e que aproveitem ao máximo esta aula. Eu vou fazer uma mistura aqui, vou falar um pouco de geopolítica, demografia e economia. A aula será, assim como nossa última aula, um pouquinho mais longa do que o normal, mas já mata tudo dentro dessa mesma aula aqui. Combinado? Então vamos que vamos, pessoal. Para você abrir os links, é só você clicar em cima, ele aparece um linkzinho embaixo para você clicar e abrir a página. Então a primeira coisa que eu quero mostrar aqui para vocês é que o continente europeu, como a gente conhece, nem sempre foi assim. Tá? A evolução do mapa da Europa, ela passou por muitas mudanças ao longo dos anos. Então você acompanhe comigo aqui um mapa desde o ano de 1200, ele vai avançando rapidamente, muitas transformações vão acontecendo no mapa aqui da Europa. Para a geografia começa a ficar interessante aqui depois, olha lá, 1500, alguns países como nós conhecemos hoje já existiam nessa época, mas para a gente aqui na geografia começa a ficar bacana mesmo por volta de deixa eu abaixar o volume aqui um pouquinho, 1915 para frente. Então vamos lá. Aqui já é um momento que vai entrar na Primeira Guerra Mundial e já pós Primeira Guerra Mundial, este é o mapa da Europa. E fique atento às mudanças que ocorreram, então, depois da Primeira Guerra Mundial, depois na Segunda Guerra Mundial, que é de 39 até 45. Então, você vai ver o mapa durante a Segunda Guerra Mundial e depois de 45 para frente, o final da Segunda Guerra Mundial e entrando já no período da Guerra Fria. Vou já chamar a atenção de vocês para alguns lugares que merecem muito a atenção de vocês. Esta parte aqui da Alemanha, esta parte aqui a Rússia, esta parte aqui a Iugoslávia, tudo bem? E basicamente é isso. Essa região do leste europeu também vai ter grandes transformações. Então fique ligado, preste atenção e depois você pode acessar o link e acompanhar novamente este período. Vamos lá. Não sei como é que está a música de fundo aí, está atrapalhando. Olha lá, galera, ó. O expansionismo aí da Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial e a influência dela, na verdade, aqui nessa região toda. Aqui vocês estão vendo menorzinho, são as fronteiras dos países. Isso aqui não é um mapa 100% perfeito, tá? É uma animaçãozinha, mas dá para ter uma ideia do ponto mais importante que eu quero chamar a atenção de vocês. Olha lá, a União Soviética, já formada aqui nesse período. Percebam as mudanças aqui dentro da Alemanha. Nessa época, os anos 60, 70, a Alemanha era dividida em Alemanha Oriental e Ocidental, sendo que a Alemanha Oriental ficava no controle e na influência soviética. Essa linha imaginária que vocês estão vendo aqui é a linha chamada Cortina de Ferro. É a linha que dividia a influência socialista na Europa e a influência capitalista na Europa durante a Guerra Fria. Opa! Estamos já próximo do final da União Soviética. 89, 90 e 91 são datas importantes aí, levando em consideração a geopolítica. 89, a reunificação, a queda do Muro de Berlim, perdão. Em 1990, a reunificação das Alemanhas. E em 91 é o fim da União Soviética. Volta a ser Rússia e esses países aqui agora são chamados de
Comunidade dos Estados Independentes, ou CEI, que é assunto de uma outra aula. Aqui dentro da Europa mais mudanças vão acontecer, vamos chamar a atenção para algumas aqui. Existia um país chamado Tchecoslováquia, e agora chama República Tcheca e Eslováquia. E um país chamado Iugoslávia, que se desmembrou em muitos países diferentes aqui. Tá? Então, vários países se formaram a partir de um país maior que chamava Iugoslávia. Dentre eles, Croácia, Bósnia, Sérvia, Montenegro e alguns que ainda estão em processo de tentar se transformar em um país independente. Dentre eles, um paizinho chamado Kosovo, que luta ali pelo reconhecimento da sua independência. Legal? Então, a primeira pergunta que eu faço para vocês: você acha que o mapa da Europa, do jeito que está, vai continuar assim para sempre? Nos próximos 10 anos, nos próximos 20 anos? Ou mudanças ocorrerão? Essa é uma primeira pergunta. Deixa eu conferir se está gravando aqui certinho. Beleza. Ótimo. Vamos para o segundo mapa. Mapa político atual. Já mostrei na última aula, hein? Mapa político atual. Melhor jeito de treinar, utilizando o joguinho do CTerra, onde você vai clicando no nome dos países e vai descobrindo se você acertou, se errou, e se você errar, aparece o nome do país para você ir gravando o nome desses países. Mapa atual, informação que eu posso falar para vocês aqui que é relevante do ponto de vista da geografia. A Europa, anote aí, é um continente muito fragmentado politicamente, ou seja, cheio de países. É um continente pequeno, mas que tem muitos países diferentes. E essa fragmentação política, territorial, está relacionada a toda a história do continente europeu. Conquistas, expansionismos, divisões, guerras e mais guerras que deixaram a Europa desse jeitinho que nós estamos vendo aqui. A resposta para a pergunta que eu fiz agora há pouco é não. O mapa da Europa, com certeza, sofrerá muitas mudanças ao longo dos próximos anos e décadas. Isso acontece porque muitos conflitos ainda podem acontecer. E existem povos que habitam o mesmo território, mas que têm uma cultura, uma tradição diferente. Vamos dar continuidade falando agora sobre a diversidade linguística e cultural. Quando você pensa em Europa, dá para fazer uma trip muito louca, uma viagem muito legal pelo continente europeu. Isso acontece por conta de alguns fatores. Primeiro, é um continente relativamente pequeno. Essa parte inteira da Europa, tirando a Rússia, caberia dentro do Brasil de boa, moçada. Legal, né? E se você reorganizasse os países, nossa, sobrava espaço ainda dentro do Brasil. Então é um continente pequeno, é um continente que tem um paísinho encostado no outro, então você tem a facilidade de conhecer mais de um país em uma mesma viagem. É um continente que tem uma rede de infraestrutura, olha lá, já misturando aí economia, hein? Uma infraestrutura fantástica em termos de transportes. Os trens que circulam pelo continente europeu são fantásticos, trens de alta velocidade que viajam tranquilamente à velocidade de 315 km por hora, tornando viagens de 300 km de distância podendo ocorrer em uma hora e pouquinho. Tá? Então, se está em Barcelona, você pode ir para Madrid usando trem de alta velocidade. Você está aqui em Roma, você pode chegar até Veneza ou até mesmo ir até Paris usando os trens de alta velocidade. Outra coisa legal, falando em viagens e Europa, a diversidade cultural e linguística. Então você tem aqui poucos quilômetros de distância, uma mudança completa na língua, na cultura, nos costumes, na história e também na comida, na alimentação. Falando nisso, muitos pratos deliciosos que nós gostamos de apreciar no Brasil têm como origem aí o continente europeu. Eu, particularmente, sou fãzaço da Itália e da comida italiana. Viveria fácil comendo pizza e massas. Agora, eu não sei você, se você prefere já uma comida do Mediterrâneo, também tem essa opção na Itália, na Espanha, Portugal, ou mesmo na França, frutos do mar, também tem suas tradições. Grega, você pode também gostar dos doces franceses e de toda a culinária francesa.
Então tem a culinária alemã também. Enfim, diversidade, tá? É uma palavra importante quando se fala em continente europeu. Diversidade religiosa, étnica e linguística. Este mapa mostra as línguas faladas na Europa. E se você tinha uma ideia, como no Brasil, que o brasileiro fala a língua portuguesa de maneira universal no Brasil, lógico que tem sotaques diferentes, né? E tem outras línguas também, como as línguas indígenas, mas na Europa isso não acontece. Então você note, por exemplo, dentro da Espanha existem línguas diferentes, o catalão. Eu lembro quando o Neymar ele foi transferido lá para o time, para o Barcelona, ele deu uma entrevista falando ali algumas coisas e muita gente criticou, falou, puxa, olha que espanhol mal falado do Neymar, que coisa estranha. Na verdade, o texto que ele falou ali, que ele tinha decorado, estudado, era em catalão, que tem diferença para a língua espanhola. E se for falar o basco, então, gente, aí fica muito diferente, tá? Vou falar sobre isso logo mais. Dentro da Rússia também uma diversidade linguística e em outros lugares isso também acontece com frequência. Continuando, vamos lá para o nosso próximo mapa. Falamos em fragmentação, separação e o futuro. Existem muitos mapas aí na internet falando de movimentos separatistas na Europa, que são bem completos, mas muito complexos. Eu escolhi este mapa para vocês porque ele é bem simples e ele mostra já os principais movimentos separatistas que caem no vestibular. Então vamos lá conhecer um por um. Dentro da Espanha tem 2 movimentos separatistas de grande relevância que merecem sua atenção. Este aqui chamado País Basco, que fica entre a Espanha e a França. O País Basco tem lá uma cultura diferente, uma língua diferente, uma história diferente da Espanha. Ele tem uma certa autonomia, mas futuramente ele pode, mais uma vez ali, intensificar um processo para se separar da Espanha, se transformar num país independente. Eu não vou entrar em muitos detalhes porque tem uma aula específica sobre isso no canal. Eu vou deixar ela indicada para vocês também na lista de links, tá? Pensei nisso agora, mas eu vou colocar aqui no final e vou colocar também na descrição do vídeo uma aula só sobre movimentos separatistas. Esta região da Espanha é a Catalunha, onde tem ali o time famosíssimo e também a cidade de Barcelona. Mesma coisa que eu falei, tem diferenças culturais, históricas, por isso que é uma região separatista. Dentro da Bélgica tem um lugar chamado Flandres e outro chamado Valônia. Mesma coisa, pessoal, a história é sempre a mesma. Tradições, cultura, normalmente são regiões ricas e o país que é, vamos dizer, entre aspas, dono dessas regiões, muitas vezes não aceita a separação dessas regiões, justamente porque ele vai perder uma parcela do seu PIB e uma parcela do dinamismo econômico. Por isso que ele tem assim uma restrição, não aceita facilmente a separação. E falando do lado do povo separatista, para agradar um pouco a galera, por exemplo, do País Basco ou da Catalunha, a Espanha ela dá uma autonomia para esses povos criarem leis regionais e tudo mais. Tá? Se você tiver mais curiosidade, dá uma pesquisada sobre aquele lance da tourada na Espanha. Você vai ver que em Barcelona e na Espanha pode-se dizer que lidam de uma maneira diferente com este tema. Tá? Aqui na região da Grã-Bretanha, olha só, Grã-Bretanha é esta grande ilha e o Reino Unido é formado pela Grã-Bretanha e a Irlanda do Norte, como eu falei na última aula. E o Reino Unido ele é formado pela Inglaterra, pela Escócia, pelo País de Gales e pela Irlanda do Norte. E no norte aqui da Grã-Bretanha tem a Escócia, que é uma região também que envolve ali um pedido para independência. Ele já aconteceu alguns anos atrás e poucos dias antes da votação para a separação da Escócia em relação ao Reino Unido, na época o premier britânico foi até lá e falou, olha gente, se vocês se separarem,
vocês vão acabar saindo da União Europeia. Então isso vai ser prejudicial para vocês. E os escoceses levaram isso em conta quando foi feito o referendo lá, a votação para se separar do Reino Unido. Interessante, gente, que isso influenciou muito para que os escoceses continuassem no Reino Unido, ou seja, para permanecer na União Europeia, falaremos mais adiante. Mas atualmente o Reino Unido como um todo saiu da União Europeia, juntamente com o Reino Unido e a Escócia. Imagina que muitos escoceses ficaram um pouco bravos ou chateados por isso. No norte da Itália, bem na região de Veneza, toda essa região norte da Itália é a região mais rica, uma região chamada Vêneto aqui. Tá? Também há ali uma ideia de separação e também tem um negócio chamado Liga do Norte, onde todo o norte da Europa já foi fomentado ali, tentar se separar do restante justamente por ser uma região mais industrializada e rica. Na Ucrânia, tá um assunto que esteve aí nos jornais nos últimos anos. Esta parte leste da Ucrânia, uma região chamada Donetsk, tem grupo separatista também. Isso acontece porque essa região é recheada de russos. E já essa região aqui da Ucrânia, ela já é mais pró-União Europeia, costumes mais ocidentais. E aqui tem muito russo ainda, herança da época da União Soviética. O mesmo acontece com esta península. Está clarinho aqui, mas acho que dá para vocês verem, que é a Crimeia. Inclusive a Crimeia hoje ela pertence à Rússia. Ela foi anexada da Ucrânia pela Rússia. A Rússia anexou a Crimeia ao seu território através de uma votação que foi feita ali e no mínimo esquisita porque tinham muitos soldados ali sem bandeira, mas nitidamente soldados russos que apoiaram essa votação. E isso não agradou o governo da Ucrânia e muito menos os Estados Unidos e os países aqui da Europa Ocidental. Então tá aí, mostrei para vocês alguns movimentos separatistas. É o suficiente para você ir bem no vestibular, mas se você quer o diferencial, tem que assistir o vídeo que eu postei. E também você tem que ter um estudo por conta, tá? Estuda um pouquinho mais, pega a história de cada um, vê como isso está acontecendo na atualidade. Gente, eu vou dar uma conferida se está gravando de novo, se vocês não ligam. Porque outro dia eu gravei uma aula de 42 minutos, quando eu vi eu não estava gravando a aula. Imagina que foi super legal. Então hoje eu não vou correr esse risco. Belezinha? Agora que vocês já viram junto comigo os separatismos, vamos entrar na parte da demografia do continente europeu. Olha, pensando bem, eu tive a seguinte ideia. Eu vou dividir esse vídeo em 3 partes. Eu vou encerrar esse vídeo aqui, vou fazer um próximo vídeo só da demografia e um próximo vídeo só da economia. Aí, dependendo do seu ritmo de estudo, se você tem mais tempo, você já assiste os 3 vídeos na sequência. Eu vou pôr tudo numa playlist Europa. Se você não tem tanto tempo, está estudando um pouquinho de cada matéria por dia, você assiste só esse vídeo e na hora que você tiver tempo, você assiste o outro e o outro. Então, até daqui a pouco ou até a próxima vez que você for assistir minha aula. Até mais!